Então hoje eu vou falar sobre negação. Então, negação é um mecanismo de defesa. O Freud, ele vai falar que o nosso psiquismo, ele tem vários mecanismos para se defender das pressões que existem, internas e externas. Existem diversos tipos de mecanismos de defesa. E com o passar do tempo eu vou tentar explicar todos eles, ou boa parte deles. Então nós temos a projeção, a introjeção, enfim, tem uma infinidade, a formação reativa, nós temos transferência, enfim, um monte de mecanismos de defesa. Mas hoje eu vou falar especificamente do mecanismo de defesa chamado de negação. Não é? E por que as pessoas negam as coisas? Né? Primeiro, as pessoas negam as coisas porque a realidade é insuportável. Então, quando uma realidade apresenta uma enorme dificuldade, as pessoas negam essa realidade. Segundo motivo, ao não enxergar a realidade, essa pessoa não age. Portanto, essa pessoa, não enxergando a realidade, ele evita de agir. Evitando de agir, é uma espécie de insegurança que essa pessoa tem sobre suas próprias ações e decisões. Então, o segundo motivo é não enxergar para não agir. E o terceiro motivo que as pessoas têm esse mecanismo de defesa é que elas mentem demais. Elas mentem muito, criam várias mentiras e elas acreditam na própria mentira e criam um mundo paralelo a isso. Então elas não sabem mais distinguir o que é real do que é fantasioso. Então as pessoas apresentam esse mecanismo de negação devido a esses três motivos: realidade insuportável, eu não enxergo para não agir e eu minto demais. Esses são os três motivos básicos que provocam e fazem com que as pessoas neguem e tenham esse mecanismo de negação. Agora eu vou dar alguns exemplos de mecanismo de negação que existem. Alguns exemplos bem comuns, por exemplo, né? Veja lá, uma mulher traída, ou um homem traído, não importa. Uma mulher traída, ela vê o seu marido com alguém, ou ela vê o seu marido marcando um encontro com alguém, e ela então vai negar, meu marido me ama. Aí ela conversa com a vizinha e fala, olha, o meu marido me ama, mas no emprego onde ele trabalha tem uma mulher que vai com determinado tipo de roupa que se insinua a ele. Então ela deposita toda a traição na mulher, a mulher que deu em cima do marido dela, e não o marido dela que traiu ela dando em cima de uma outra pessoa. Então ela está negando. Ou seja, se ela encontrar na rua os dois, possivelmente ela não vai brigar com o marido, mas vai brigar com a mulher. Ou seja, é uma negação. Ela está negando que existe algo no marido que ele não gosta e nem se atrai por ela. Então, isso é uma forma de negação, é um exemplo de negação. Outro exemplo de negação que nós temos é a pessoa ter um X salário e começar a usar o cartão de crédito em demasia, comprando coisas, comprando coisas além do que ela ganha, passando o cartão de crédito indiscriminadamente. Isso é uma negação da própria salário que ganha e da própria realidade que ela vive. Então ela gasta muito mais do que ela recebe. Então é uma negação da própria condição financeira. Talvez essa pessoa tenha passado por algumas dificuldades econômicas, não aceita a sua realidade econômica e aí gasta mais do que tem.
É um outro exemplo de negação. Um terceiro exemplo de negação pode ser de uma pessoa que acha que ela é o centro do mundo. Eu sou uma pessoa especial. Eu sou uma pessoa que todos dependem de mim. Ou seja, ela está negando que ela é muito simples, que ela é muito comum, que ela não se destacou em nada. Então ela tem essa característica de achar que ela é uma pessoa muito especial, não é? Portanto, a negação é essa capacidade que o sujeito tem de não olhar para a sua realidade, de negar a sua realidade. Então nós temos uma capacidade de fugir dessa realidade, criando coisas paralelas. Com isso, eu quero analisar, por exemplo, a situação de hoje do Brasil, não é? Nós estamos passando por uma quarentena, nós estamos passando por um confinamento e nós observamos esse tipo de atitude em determinadas pessoas que nos dirigem, negando, por exemplo, que 90 países têm um determinado tipo de conduta protocolar da Organização Mundial da Saúde, e tem grupos de pessoas no Brasil que negam a realidade, que negam que a ciência ela é importante e que negam a realidade. Por quê? Não sabem agir sobre ela, porque não sabem decidir as coisas, são incapazes de decidir as coisas. Então, quanto mais eu nego uma realidade, mais proteção eu preciso. É como se eu tivesse tirado o chão da pessoa e a pessoa perdido essa possibilidade. Então ela nega, ela não quer enxergar a realidade. Então essa negação é um mecanismo de defesa de muitas pessoas que estão atuando hoje na política, de negar uma realidade que não existe. Mentiram tanto que agora se misturaram as suas próprias mentiras e suas próprias fantasias. Então negam, e negam de maneiras absurdas. Então, esse é o primeiro mecanismo de negação que eu gostaria de explicar para vocês. E que tem uma ligação profunda, por exemplo, com o tema que eu apresentei na última postagem, que foi psicologia das massas, né? Essa psicologia das massas fala de um líder que vai manipular uma grande quantidade de pessoas. Então, se esse líder tem em seu mecanismo essa negação, ele vai tentar passar para toda a massa essa negação. Então, é isso que eu tenho que dizer, é um mecanismo chamado negação. Quando a pessoa não quer ver, ou se nega a ver, no fundo, uma parte dela sabe que é assim, mas se recusa a ver, com medo de agir, com insegurança de agir, com medo da sua própria incapacidade, de perceber que realmente que eu sou incapaz. E aí eu pratico esse mecanismo de negação.